Olá a todos, o meu nome é Pedro Rolo, estudei Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro, fiz o mestrado integrado lá e agora estou a começar o programa doutoral em Engenharia Mecânica também na Universidade de Aveiro. A minha ideia a qual eu participei no Challenge foi sobre geradores eletromagnéticos adaptativos. Consistia em usar a tecnologia harvesting de geradores translacionais. Esta tecnologia traz-nos uma vantagem de podermos gerar energia tanto na grande escala como na pequena escala. Na grande escala podemos adaptar isto a retirar a energia dos oceanos, do vento, aproveitar esse movimento, esse movimento oscilatório que existe e que nos é dado da natureza. À pequena escala podemos usar para eletrónica inteligente, sensores biomédicos, e foi este o mote inicial da minha tese. O que eu apliquei nestes geradores diferente foi, por exemplo, a marcha humana e as próprias marés serem bastante irregulares, haver uma variação tanto da frequência como da amplitude. O que se fez foi adaptar o gerador às várias amplitudes e frequências, desta forma controlando o número de bobinos que o gerador possuía e assim criar um dispositivo inteligente, autónomo, capaz de adaptar a sua resistência interna e o coeficiente de amortecimento eletromagnético. No meu caso de estudo em concreto foi usando 4 a 2 bobinas, porém esta tecnologia pode ser usada para geradores com um maior número de bobinas e não só utilizando a simetria das bobinas, mas também especificar qual a bobina que quero ou quais as bobinas que quero ativar e desativar no gerador. Desta forma, aumentamos a eficiência do gerador para 23%, usando o switching das bobinas em relação a um estado estacionário das bobinas. Este estudo foca-se na principal diferença em que a maior parte dos geradores eletromagnéticos são otimizados para uma certa frequência e amplitude, e desta forma conseguimos aproveitar mais essa diferença e esta variabilidade que têm as fontes. Olá, o meu nome é Emanuel Carlos. Eu estudei na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologias, e lá tirei o curso de Engenharia e Micro e Nanotecnologias. Depois prossegui para o meu doutoramento na mesma faculdade, em Nanociência e Nanotecnologias, no qual me foi possível, durante esse, ir para diferentes instituições, uma na Finlândia, a BTT, e para a Inglaterra, a Nottingham Trent University. Desde aí desenvolvi o meu projeto relativamente à sustentabilidade, mais especificamente a parte eletrónica. Isto porquê? Porque um dos grandes problemas hoje em dia é a quantidade de lixo eletrónico que é produzido. Isso vai ser catastrófico se pensarmos no futuro, tendo em conta o que é expectável de lixo até 2050. Aí a quantidade será mesmo na casa dos milhões de toneladas, cerca de 50 ou até 70 milhões de toneladas de lixo eletrónico. De modo a dar volta a este processo, no meu doutoramento desenvolvi materiais mais sustentáveis e que podem ser processados em larga escala. Esses foram à base de óxidos metálicos. Isso vai permitir a interligação com estruturas híbridas, ou seja, circuitos integrados, que com isso conseguimos chegar a alta performance e ao mesmo tempo conseguimos reduzir o custo do processo, assim como de utilizar materiais mais sustentáveis. E como é que isso pode ser uma grande vantagem? Porque podemos utilizar também como substrato, por exemplo, o papel, substratos poliméricos plásticos como o PET ou PEN, em vez de utilizarmos substratos rígidos como utilizamos hoje em dia. Para o futuro, pretendo continuar nesta área dos geradores adaptativos, com outras tecnologias, com outras configurações. Ainda estou a preparar a minha proposta do doutoramento, estou a fazer uma revisão do estado da arte e a estudar em que é que estas arquiteturas, o seu potencial para elas serem otimizadas e instrumentadas, tanto a nível de arquiteturas translacionais, rotacionais, entre outras, e também
E também agora estou a fazer investigação em relação a este projeto com um gerador híbrido que permite também usar esta tecnologia de adaptar o número de bobinos e espero também agora aprofundar ainda mais este sistema. Relativamente ao projeto no futuro, eu recentemente fui selecionado para o concurso de emprego ao estímulo científico da quarta edição, ou seja, vou ter depois um contrato de 6 anos no qual vai ser possível trabalhar na mesma área e chegar ao mais próximo da indústria possível, ou seja, tentar chegar a um protótipo com isso, utilizando materiais sustentáveis como foi falado. Ter ganho os challenges foi importante, abre muitas portas, foi também um reconhecimento para a comunidade internacional, visto que esta instituição também é reconhecida internacionalmente. E também a nível pessoal foi um reafirmar que quero seguir por esta área de investigação e ligada à geração de energia, algo que é importante nos dias de hoje. A grande importância de ter ganho o challenge da Fraunhofer, penso que foi o facto de eles destacarem este tipo de tecnologia em Portugal, que é muito importante, e também a nível de marketing, porque dá a conhecer às pessoas o que é feito e a importância da sustentabilidade hoje em dia. E que as pessoas têm de pensar 2 vezes, às vezes, antes de comprarem um segundo telemóvel ou uns segundos fones, porque se as coisas funcionam, temos de pensar de maneira mais ativa. Há certas zonas do mundo que eles não têm possibilidade de o ter, então nós, em países mais desenvolvidos, acabamos por ter uma maior quantidade e não pensamos no desperdício e no que isso poderá causar no futuro.